Boa noite. Boa noite. PIB tem fraco crescimento e ministro da Fazenda, Guido Mantega, culpa a inflação. Professores da rede municipal rejeitam proposta da prefeitura e decidem manter a greve. Movimento Passe Livre protesta contra inquérito policial sobre vandalismo nos atos de rua. Empresas prometem limpar o nome de inadimplentes, mas deixam os clientes na mão. Venda de cigarros eletrônicos é proibida no país, mas continua sendo fácil comprar pela internet. E na série Cara de São Paulo, Calil Abdala, provedor da Santa Casa. Um golpe faz muitas vítimas aqui na capital paulista. É grande o número de pessoas que caem em armadilhas para negociar dívidas e sair da lista de inadimplentes. Apesar do serviço de consulta ser gratuito e da negociação do débito ser feita pelo próprio cliente, escritórios cobram alto pela promessa de regularizar a situação dos desesperados. Carlos tinha um débito alto no cartão de crédito adicional. Durante 3 meses de acúmulo de juros, a bola de neve da dívida e o nome sujo o fizeram procurar uma empresa que se dispunha a ajudar na negociação. Eles falavam que ia tentar renegociar a dívida e abaixar os juros, mas nunca, era sempre querendo dinheiro. Fora isso, querendo dinheiro. Carlos fez depósitos que somaram quase R$600 na conta da empresa que anunciava os serviços em propagandas de rádio. Meu pai chegou a ir lá, mas só que aí ele queria mais dinheiro para renegociar a dívida. E aí eu falei para meu pai parar com isso, né? Porque não estava dando, só pagando dinheiro. No centro de São Paulo é comum encontrar empresas que prometem limpar o nome de inadimplentes. Fingindo ser um deles, gravei esta conversa em frente à sede do SPC com um rapaz que se ofereceu para ajudar. Como que consulta? É nessa fila? Nessa fila. Se a senhora não quiser pegar a fila, consulta os dois, aqui, SPC e o Serasa. Mas como que faz? Aí eu cobro R$10. Para negociar os juros, o valor cobrado foi bem maior que os R$10. A gente leva, ou o cliente vai lá, marca um horário, marca um dia e vai até o escritório para fazer um orçamento, né? Porque lá a gente cobra por empresa, né? Então a gente cobra R$120 por empresa para negociar, entendeu? A gente não paga a dívida. No ano passado, foram 5,9 milhões de brasileiros no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. O número cresceu nos últimos 5 meses, com uma média de 4 ocorrências para cada CPF. E no desespero para limpar o nome sujo é que está o perigo de cair em golpes. O especialista da Serasa alerta para os cuidados que devem ser tomados na hora de negociar a dívida. Faça uma consulta no seu CPF para ver para quais credores ela está em dívida, né, e a partir daí procure a cada um dos credores para propor uma renegociação. É importante que ela evite cair em golpes do tipo limpe seu nome, principalmente aquelas pessoas que pedem um pagamento antecipado, né, ou um depósito em conta para fazer esse serviço, porque normalmente trata-se de golpes. A consulta de débitos no site da Serasa e do SPC são gratuitas. As empresas credoras são as responsáveis por pedir a retirada do nome do cliente do cadastro de inadimplentes assim que é fechado um acordo na negociação. Não há outra solução, não existe outra forma de sair da inadimplência sem quitar integralmente ou renegociar o seu débito diretamente com seus credores. Greve de professores da rede municipal. Reunião entre docentes e prefeitura termina sem acordo. A repórter Carla Rodeiro está no viaduto do Chá e tem outras informações. Carla? Olha, como não houve acordo, os professores decidiram manter a greve, que já dura 37 dias e que, segundo o sindicato, paralisa de forma total ou parcial 40% das 1.500 escolas da rede. Muitos professores e funcionários permanecem aqui em frente à prefeitura, onde houve essa assembleia. Bem, já a Secretaria de Educação diz que cerca de 3% apenas das escolas ficaram fechadas hoje. Os professores querem que o abono de 15% concedido a quem ganha o piso seja incorporado ao salário de todos, né, e estendido a toda a categoria.
A Prefeitura propôs hoje fazer essa incorporação em 3 vezes até 2017, uma proposta que foi recusada. Bem, a Prefeitura diz também que todos os professores tiveram um aumento neste mês de 13% e que o abono foi para aumentar o salário de quem ganha menos para R$ 3.000. Bem, o secretário de Educação, César Caligari, considerou a atitude do sindicato como intransigente, essa posição do sindicato. Mesmo assim, ele diz que a Prefeitura não pretende acionar a Justiça para que ela julgue a legalidade da greve. Agora, ele sugeriu que o Ministério Público, provocado por pais de alunos, faça isso. Bem, aqui em frente à Prefeitura, permanece o acampamento montado ontem por cerca de 40 professores e funcionários. Eles decidiram que vão continuar passando a noite aqui. Com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. E membros do movimento Passe Livre fazem protesto em frente à Secretaria da Segurança Pública na região central. O protesto começou pela manhã em frente à Secretaria da Segurança Pública. Alguns membros do movimento se acorrentaram aos portões do edifício. Eles pedem o fim das intimações que eles alegam estar recebendo da Polícia Civil para prestar depoimentos a respeito de atos de vandalismo ocorridos nas manifestações de junho do ano passado. Eles afirmam que as depredações foram provocadas por Black Blocs, que não fazem parte do movimento. A SSP informou que respeita o direito à livre manifestação e que, para a secretaria, o inquérito está correndo dentro da lei. Amanhã é celebrado em todo o mundo o Dia Mundial Sem Tabaco. E no Brasil, uma discussão está em alta. O uso dos cigarros eletrônicos pode ser prejudicial para a saúde ou é um aliado para quem quer parar de fumar? Os equipamentos são proibidos no país, mas encontrados com muita facilidade na internet e até no comércio popular. O cigarro que você carrega na tomada é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009. Segundo a Anvisa, não há pesquisas que comprovem a segurança. Mesmo proibido, o equipamento já ficou popular por aqui. Já usei. E aí? Pra mim não teve muita diferença. Eu não gostei. Fumava um maço por dia e acabei comprando isso aqui e não fumo mais, faz uns 3, 4 meses por aí. Como é que você conheceu? Conheci através de sites. Vários sites oferecem livremente e até ensinam a usar. Para o coordenador do Comitê de Controle do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a moda do cigarro eletrônico é uma estratégia da indústria do tabaco para atrair novos fumantes. Eles estão colocando Bluetooth e o adolescente provavelmente vai fumar o cigarro eletrônico ouvindo a sua música de preferência. Então são o super cigarro eletrônico. Então a indústria realmente ela tem usado esses artifícios para inicializar os adolescentes no tabagismo de uma forma geral. Então o adolescente ele vai começar pelo cigarro eletrônico para depois ir para o cigarro comum. Quem defende o cigarro eletrônico tem como principal argumento o fato de que o equipamento substituiria o cigarro comum e ajudaria o fumante aos poucos a deixar o vício. É o que os médicos chamam de redução de danos. O Carlos fumou por quase 60 anos e parou há 1 ano e tem o cigarro eletrônico como um bom aliado. Foi em uma consulta médica que ele descobriu que estava com efizema pulmonar por causa do tabagismo. Os primeiros meses ele ficou completamente sem cigarro, mas para evitar uma recaída, comprou os eletrônicos. Você está largando de fumar, fumando. Então é muito mais fácil, né? Mas até então não vai ser tão danoso como é o cigarro. Mas para os especialistas, o cigarro eletrônico não é um aliado do ex-fumante. Pelo contrário. Isso daqui acaba prolongando o processo de parar de fumar. Quando ela começa a mudar de marca, usar cigarro eletrônico, marcar para segunda-feira, marcar para depois do feriado, esperar a data do aniversário, é tudo jeito de postergar uma coisa importante que ela tem que fazer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5 milhões de mortes por ano acontecem por fatores atribuídos ao tabaco. A estimativa é que esse número aumente para 8 milhões dentro de 2 décadas.
Anvisa suspende a distribuição e venda de 3 remédios, entre eles o antigripal Resfenol. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o registro do medicamento Resfenol, solução oral em gotas, foi suspenso porque a fabricante Clay Hertz não apresentou estudos clínicos que comprovem a eficácia do antigripal. A Anvisa também suspendeu as vendas de um lote do medicamento genérico e antibiótico Cefalexina comprimido, fabricado pelo laboratório Teuto brasileiro. Segundo a agência, o lote apresenta apenas 8 comprimidos na embalagem, que deveria conter 10. Já o suplemento vitamínico Camomila Baby C teve a fabricação suspensa, pois a empresa responsável não teria autorização para a fabricação de medicamentos. Em nota, a Clay Hertz declarou que não realizou os estudos clínicos necessários para a renovação do registro do Resfenol por falta de interesse comercial. O laboratório Teuto e a fabricante Camomila Baby C ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Eleições 2014, Paulo Maluf, do PP, anuncia apoio ao pré-candidato do PT no estado, Alexandre Padilha. Padilha e Maluf se encontraram na Assembleia Legislativa. O encontro sela o apoio do PP à candidatura do petista ao governo de São Paulo. Com a aliança, Padilha ganhará mais 1 minuto de televisão no programa eleitoral. O Partido Progressista é aliado da presidente Dilma Rousseff. Em 2012, o prefeito Fernando Haddad também foi apoiado por Maluf. O encontro contou com a presença do ex-presidente Lula. Na época, a aliança Haddad-Maluf fez com que a vice na chapa petista, Luísa Erundina, que é do PSB, desistisse de concorrer à Prefeitura de São Paulo. Vereador do PT, Senival Moura, é acusado de fraude em ônibus em São Paulo. O nome dele aparece em uma investigação do Ministério Público do Trabalho. Ele é acusado de burlar o cadastro da SP Trans com o uso de laranjas e por atuar como empresário paralelo. O vereador é irmão do deputado estadual Luiz Moura, também do PT, que, de acordo com a investigação da Polícia Civil, participou em março de uma reunião na sede de uma cooperativa de transporte na Zona Leste, em que estiveram presentes membros do PCC. A denúncia do jornal Estado de São Paulo desta sexta-feira traz detalhes de uma investigação contra o vereador Senival Moura, do PT. Segundo a matéria, o Ministério Público do Trabalho apura se o parlamentar usou laranjas em uma cooperativa de ônibus em São Paulo para atuar como empresário não oficial. A fraude teria ocorrido em ônibus da Cooperalfa, que na época atuava em linhas da Zona Leste e foi substituída em outras licitações. Em nota, o órgão confirma que desde 2002 constatou irregularidades como funcionários sem carteira de trabalho assinada e por isso entrou com uma ação civil pública contra a cooperativa. O suposto esquema funcionaria da seguinte maneira: os veículos seriam financiados em nome dos motoristas, mas na prática pertenceriam ao vereador. Pelas regras municipais, cada integrante de cooperativa de ônibus tem direito à permissão de trabalho para um veículo. Em média, cada perua recebe R$ 25 mil da prefeitura por mês. Os laranjas receberiam até R$ 2 mil por mês para emprestar os seus nomes. O vereador Senival Moura é irmão do deputado estadual Luiz Moura, também do PT, que participou em 17 de março, na garagem de uma cooperativa da Zona Leste, de uma reunião com perueiros e 9 suspeitos de integrar o PCC, o primeiro comando da capital. A reunião foi flagrada por investigadores do DEIC. A reportagem da TV Gazeta tentou falar com o vereador no gabinete dele na Câmara Municipal. Boa tarde. A gente gostaria de falar com o vereador. Ele não está. Por telefone, ele disse que não vai comentar o assunto por orientação dos seus advogados. Buscamos outros parlamentares do PT e da oposição. Por enquanto, ninguém quis se manifestar sobre o assunto. Se o Ministério Público do Trabalho encaminhar o caso para a Corregedoria da Câmara Municipal, será possível, então, abrir uma investigação interna. Apesar de ter se formado advogado há 26 anos, Calil Abdala se dedica a melhorar a área da saúde. Ele é o atual presidente da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. Começou colaborando no setor administrativo, mas desde 2008 ocupa o cargo de gestor do maior hospital filantrópico da América Latina.
Responsável por administrar o atendimento prestado a mais de 3,5 milhões de pacientes todos os anos na cidade e na região metropolitana, Abdala é um personagem que é a cara de São Paulo. São Paulino roxo, filho de mãe brasileira e pai libanês. Khalil Abdala esteve sempre entre os nomes que fazem parte da história da maior entidade filantrópica de saúde da América Latina, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É aquele ali, Roberto Simons. O Roberto Simons teve esse filho que não teve problema ortopédico, não, ele teve um problema de apendicite. Caminhando pela unidade do centro, é fácil entender os motivos pelos quais Khalil foi eleito este ano pela 3ª vez provedor da entidade. Um dos primeiros passos que nós estamos pretendendo esse ano, e já tivemos contato com o prefeito e com o secretário da saúde do município, é a instalação de uma UPA, que significa que nós vamos transformar este pronto-socorro, pronto-atendimento, em porta fechada. Sendo porta fechada, só virá para cá aqueles que tiverem consultas marcadas. Então o atendimento será feito na UPA. O paciente chega com algum problema, com alguma dor, alguma coisa que ele esteja sentindo, ele comparece na UPA e lá ele será atendido. E para cá será remetido se tiver necessidade. Advogado de formação, ainda hoje aos 74 anos, Khalil se divide entre as 4 atividades que mais gosta: cuidar da Santa Casa, de seu escritório de advocacia também no centro, ser conselheiro do São Paulo Futebol Clube e brincar com os 7 netos. Espero que a última neta seja São Paulina, os demais são tudo corintianos. Em 26 anos de Santa Casa, Khalil ajudou a fundar o Museu de Medicina do local, criou campanhas para a arrecadação de fundos, como a doação da nota fiscal, e negociou compras e construções de novos prédios, incluindo o da nova sede da Faculdade de Medicina, inaugurado há um mês, o do Hemocentro e o futuro abrigo para crianças terminais. O prédio central da Santa Casa de São Paulo tem 130 anos e guarda uma relíquia, a Igreja da Misericórdia. Toda a parte interna foi restaurada e agora o prédio passa por uma reforma na parte externa. Mais uma conquista de Khalil Abdala. Isto praticamente é a minha vida. Eu participo disso aqui, gosto disso aqui e estamos intensificando. Já fizemos uma série de obras aqui dentro, uma série de construções e pretendemos continuar fazendo mais. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. Bibi Ferreira fez sua estreia no palco com menos de um mês de vida na peça Manhãs de Sol, de seu padrinho Oduvaldo Viana. A relação de Bibi com os palcos, portanto, é vital. Aos 93 anos, ela está mais ativa do que nunca e volta à capital paulista para encerrar a turnê de 2 anos com o show Bibi Histórias e Canções, depois de visitar várias capitais brasileiras e 5 países. Até o fim de julho, no palco do Teatro Shopping Frei Caneca, acompanhada por 20 músicos, Bibi canta fado, tango, ópera, trechos de musicais americanos e o repertório de Edith Piaf. Tudo em pé, andando para lá e para cá, sobre saltos altíssimos. É um fenômeno. No Sesc Pompeia, em São Paulo, começa hoje e vai até 10 de agosto o evento internacional de arte contemporânea Multitude. Com curadoria geral do artista plástico Lucas Bambosi e da diretora teatral Andréa Saturnino, o projeto reúne exposição, espetáculos e ciclo de encontros que enfocam o conceito de multidão. O festival começa com uma mostra que ocupa a área de convivência e reúne, entre muitos outros, trabalhos do argentino Leandro Katz, da jordaniana Ala Yunis, do grupo inglês Blast Theory e da brasileira Gisele Begelman. Programação completa no portal do Sesc. E o Teatro Municipal de São Paulo divulgou essa semana a relação das óperas de sua temporada de 2015. Serão 8 títulos: Otelo de Verdi, Aina Damar de Golijov, Um Homem Só de Camargo Guarnieri, Eugène Onegin de Tchaikovsky, Thaís de Massenet, Manon Lescaut de Puccini, Lohengrin de Wagner e Così fan tutte de Mozart. A venda de assinaturas deve começar em outubro. Boa noite.
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, condena cartel do cimento em mais de 3 bilhões de reais. O maior valor já imposto pelo órgão num caso. Ao todo, as 6 maiores produtoras de cimento do país foram condenadas por formação de cartel. Elas terão que vender bens e pagar multas bilionárias. A decisão foi unânime, não cabem mais recursos. Juntas, as companhias envolvidas no cartel controlam cerca de 80% do mercado nacional de cimento. O CAD entendeu que as empresas combinaram preços, dividiram mercados e clientes e criaram impeditivos para a entrada de novos concorrentes no mercado de cimento. Ainda de acordo com o CAD, o grupo agiu contra a livre concorrência no país por pelo menos 2 décadas. A economia brasileira tem fraco desempenho e cresce 0,2% no primeiro trimestre. Os dados são do IBGE. Em valores, a soma das riquezas produzidas no período chegou a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A agropecuária teve um maior crescimento de 3,6%. A indústria recuou 0,8%. Já o consumo das famílias, que vinha puxando o crescimento da economia nos últimos anos, recuou 0,1%. A primeira queda desde o terceiro trimestre de 2011. No acumulado dos 12 meses, a economia cresceu 2,5%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, atribuiu o baixo crescimento ao câmbio e inflação e fatores externos. A expectativa de Mantega é que a inflação no país caia nos próximos meses. No segundo trimestre, a inflação vai ser bem menor do que o primeiro trimestre. Isso significa que devolve poder aquisitivo para as famílias, para os consumidores. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente ainda pode torcer pelo Brasil neste ano, pela seleção de futebol. No caso da economia, já era. Na prática, não devemos crescer quase nada neste ano de 2014. Sim, é bem desagradável aparecer aqui 2 vezes por semana sem uma noticiazinha boa que seja. A gente bem que gostaria de mudar de assunto, mas não dá para mentir. Hoje saiu o resultado do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre. Crescimento do PIB quer dizer apenas crescimento da produção ou da renda nacional. Simples assim. Complicado é o andar da carruagem. Do trimestre final do ano de 2013 para o primeiro trimestre de 2014, o ritmo da economia caiu ainda mais, pela metade. Está quase tudo parando ou caindo. O consumo das famílias, o investimento em novas empresas, negócios e obras, as exportações, o que a gente vende para outros países. Como resultado, este deve ser o ano de crescimento mais fraco durante o governo de Dilma Rousseff, que já não foi bom. Alguns economistas importantes passaram a dizer que o Brasil vai crescer perto de 1% este ano. Como a população também cresce nesse ritmo de 1%, no fim das contas, a renda nacional por cabeça, per capita, não vai crescer nada. Na média, vamos ficar na mesma. Outro sinal de problema apareceu no crédito, soubemos ontem. O total de dinheiro emprestado pelos bancos cresce cada vez mais devagar. Está mesmo caindo no caso de financiamento de veículos, por exemplo. O crédito só está crescendo naquelas linhas reguladas ou bancadas pelo governo. Empréstimo imobiliário, financiado com o dinheiro das cadernetas de poupança, crédito rural e crédito com dinheiro do BNDES, em geral para a empresa grande. O crédito livre de mercado, que não é regulado pelo governo, parou de crescer em abril. Está no mesmo nível de abril de 2013. Como o total de salários está parando de crescer, como o crédito está minguando, como os investimentos estão caindo e a confiança na economia desabou até de modo exagerado, ficou mesmo muito difícil crescer. A situação está pior do que a gente imaginava no início do ano ou até mesmo em março. Boa noite, se possível. Depois de uma madrugada gelada com mínima de apenas 12 graus, a sexta-feira amanheceu com um pouco de névoa, mas logo o sol saiu e o dia seguiu ensolarado. E agora à noite as temperaturas voltaram a cair e a tendência é que a cidade registre um novo recorde de frio ao amanhecer 10 graus. E como será que fica o tempo no fim de semana? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Sábado de sol e céu azul em todo o sudeste, incluindo o estado de São Paulo.
Já no sul do Brasil, um sistema de baixa pressão passa pela região, provocando chuvas volumosas do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná e também no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. No norte do país, não há muitas mudanças e chove forte por causa do tempo abafado. Já no litoral leste do Nordeste, a chuva vem só para refrescar o calor. Máxima amanhã de 28 graus em Salvador e 30 graus em Recife. Em Belo Horizonte, a máxima não passa dos 24 graus. E em Porto Alegre, friozinho de 17 graus. Aqui em São Paulo, há risco de geada ao amanhecer nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira. Em todas as regiões do estado, o sol aparece com força na maior parte do dia e não há previsão de chuva. A máxima chega aos 29 graus em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. Na região de Franca, Barretos e também em Bauru, a máxima não passa dos 26. No litoral e nos vales do Paraíba e do Ribeira e também aqui na Grande São Paulo, ainda há risco de névoa e faz frio ao amanhecer. Máxima de 27 graus em Caraguatatuba e também em Santos. A capital paulista pode registrar um novo recorde de frio amanhã. A mínima prevista é de apenas 10 graus ao amanhecer e à tarde a máxima chega aos 24. No domingo chove a partir da tarde e a máxima não passa dos 23. E a semana começa com frio e chuva, máxima prevista de 20 graus na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A Arena Corinthians será testada pela última vez antes da Copa do Mundo neste domingo. Finalmente vão ser testadas as arquibancadas móveis, né, Celso? Pelo menos essa é a expectativa. Corinthians e Botafogo devem receber público aproximado de 40 mil pessoas e pelo menos uma parte será testada. O secretário-geral da FIFA, João Valk, que pediu um segundo teste, não estará presente. Ele repassou o trabalho aos técnicos da FIFA. Segundo ele, apesar dos ajustes, não há dúvida sobre o sucesso da partida de abertura da Copa do Mundo. Enquanto a Arena Corinthians passa pelo último teste, a seleção segue treinando na Granja Comari. E a gente conversa agora com o Alexandre Silvestre, ao vivo de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Silvestre, como foi o dia da seleção hoje? Legal, Celso. Boa noite a todos do Jornal da Gazeta. 5º dia de atividades aqui na Granja Comari, concentração do Brasil em Teresópolis. Treinamentos em 2 períodos, agora à tarde. O Felipão botou os jogadores em campo para realizarem um treinamento com bola e físico, porém 6 se ausentaram. 6 jogadores ficaram na academia. O goleiro Júlio César, os laterais Marcelo, Maxwell, o zagueiro Thiago Silva e os jogadores de meio de campo Oscar e Fernandinho. Pela manhã, todos os 23 convocados do Felipão estiveram no gramado. Vamos dar uma olhada no resumo dessa sexta-feira da seleção brasileira. Davi Luiz é um zagueiro de muita personalidade. No treino, está sujeito a erros e não passa vontade. Um líder nato, dentro e fora das 4 linhas. E super articulado com as palavras. Eu sou um cara que gosto e tento ter a sensibilidade para entender o ser humano e tentar transmitir a mesma mensagem de diferentes maneiras. Inteligente? Sim. Vaidoso? Só no visual. Vale para ele, vale para os outros 22. Não é demagogia quando falo, tenho imenso prazer em representar nosso país, o Brasil, tudo, mas também representar esse grupo. Porque poderia ser um grupo de jovens vaidosos, muito bem em inúmeros aspectos da vida, que cada um pensa da sua forma, orgulhosos e tudo, mas não é. Demarcar o território. A seleção brasileira nem precisa disso. Joga em casa a Copa do Mundo, tem tradição, é favorita ao título, mas antes da estreia, tem 2 amistosos pela frente. A vontade de todos os jogadores é jogar esses amistosos, esses 2 últimos jogos de preparação, porque a gente está com saudade de estar em campo. E eu quero ir, Filipão. Tomara que ele me deixe ir, porque estou com muita saudade de representar o meu país. Scolari deve poupar alguns jogadores na terça-feira, jogo amistoso contra o Panamá no Serra Dourada. No dia 6 tem mais um, diante da Sérvia, no Morumbi. E em seguida, pode se preparar. A ansiedade é grande, a vontade de querer jogar e ser campeão maior ainda. O sonho está aí para ser vivido.
a oportunidade que temos, não teremos outras. Então, chegou o momento, chegou a hora. Uma seleção que tem tudo para conquistar o Hexa, mas que não tem nenhum campeão do mundo no time. Todos com fome de provar do gosto de ser campeão mundial. Então, melhor ainda, se tivesse aqui agora 10 campeões mundiais, não sei se seria da mesma forma. Então, todos estão com muita fome de provar do sabor de levantar a taça. Em entrevista, o ex-jogador Ronaldo deu mais uma declaração polêmica sobre a Copa. Ronaldo falou sobre os protestos e disse que é preciso, palavras dele, abre aspas, baixar o cacete nos vândalos. Ronaldo, também membro do comitê organizador local da Copa do Mundo, disse que apoia as manifestações desde que não haja depredação. Vamos separar os vândalos, os mascarados de um lado, que esse, a minha opinião, é que tem que baixar o cacete neles, tem que tirar esses vândalos da rua, prender todos eles. Agora, a população manifestar, eu acho muito válido. Acho que a população tem que manifestar com educação, sem violência. Na semana passada, ele já havia dito que estava envergonhado da imagem que o Brasil está passando para o exterior com a organização da Copa, mas desta vez esclareceu que não se referia ao atraso na entrega dos estádios, mas à infraestrutura que seria deixada para a população depois do fim do evento, como melhoria em aeroportos e mobilidade pública. A Copa do Mundo é uma grande vítima disso tudo. A Copa do Mundo é um evento onde as pessoas deviam só celebrar. A grande pena realmente é que não vai deixar esse legado físico, né, de obras que não vão ser completadas para a Copa do Mundo. Ô Celso, não é um pouco tarde para o Ronaldo, que trabalhou no comitê de preparação para a Copa, levantar essa lebre? Tão tarde que soa oportunista. Apesar de ele ter negado, coincide com o apoio a um candidato à presidência da República. Ele, como cidadão, ele pode apoiar quem ele quiser. Só que, como parte integrante do qual, ele é o rosto mais famoso do comitê organizador. Fez parte de tudo isso. Aí, faltando 20 dias para começar a Copa do Mundo, começa a destruir tudo aquilo que ele fazia parte. Pegou muito mal para o Ronaldo. Ele trabalhou Exatamente, lá, né? Continua pegando muito mal. Apesar do clima de Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro ainda acontece. Neste final de semana rola a última rodada antes da pausa para o Mundial. Veja os jogos. Amanhã, 6h30 da noite, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi. Mesmo horário da partida entre Curitiba e Goiás, no Durval de Brito. Às 9h, em Feira de Santana, o Vitória encara o Sport Recife. No domingo, 4 da tarde, tem Cruzeiro e Flamengo em Uberlândia. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Grêmio pega o Palmeiras. Em Santa Catarina, a Chapecoense tem compromisso com o Bahia. E na Arena Corinthians, o Timão tem pela frente o Botafogo. Às 6h30, o Fluminense mede forças com o Inter em Macaé. O Santos tem encontro com o Criciúma em São Bernardo e, fechando a rodada, o Figueirense recebe o Atlético Paranaense em Florianópolis. Termina essa rodada, depois é só Copa do Mundo. Valeu, Celso. Ótimo final de semana. Obrigado, até segunda. Com você, Estela. Vice-presidente da Argentina é convocado a depor por tráfico de influência. Amado Boldú está sendo investigado por corrupção. Segundo o juiz federal Ariel Lico, em 2010, quando era ministro das Finanças do país, Boldú teria usado sua influência para tentar evitar a falência da gráfica Ticone, única emissora de cédulas e documentos oficiais do governo argentino, e para facilitar a compra da empresa para o seu sócio, José Maria Núñez Carmona. Os advogados de defesa negam as acusações e Boldú declarou que não cometeu nenhum ato de corrupção. O vice-presidente deve se apresentar à Justiça no dia 15 de julho. Após o depoimento, o juiz terá 10 dias para decidir se ele será preso ou não. O crime pelo qual Boldú é acusado prevê prisão de 2 a 6 anos e impossibilidade de assumir o cargo público por 3 a 10 anos. A seguir, na Tailândia, junta militar que governa o país informa que vai marcar eleições presidenciais. E a violência na Índia. Polícia prende 4 pessoas envolvidas nos estupros e assassinatos de 2 garotas.
Um profissional do primeiro time do jornalismo brasileiro comemora 50 anos de carreira em São Paulo. O paulistano Ricardo Couto foi homenageado nesta sexta-feira num seminário organizado pela Escola de Comunicação e Artes da USP e pela Faculdade Casper Líbero, representada pelo professor Carlos Costa. 50 anos de carreira de Ricardo Couto foram comemorados na tarde de hoje na Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, a mais antiga escola de jornalismo do país. Entre outros, estiveram presentes ao encontro os jornalistas Clóvis Rossi, Audálio Dantas, Hélio Campos Melo e o diretor do Departamento de Jornalismo da TV Gazeta, Dácio Nitrini. Ricardo Couto foi lembrado pela vasta trajetória nos principais veículos da imprensa brasileira, onde começou como repórter até chegar a ocupar cargos de direção. O jornalista também tem 20 livros publicados. Porém, aos 66 anos de idade, Couto prefere dizer que seu lugar é mesmo na rua, fazendo reportagens, como as que deram a ele vários prêmios importantes. O mais marcante para mim, eu acho que para a história brasileira desses 50 anos, foi a campanha das diretas, que foi um divisor de águas entre a ditadura e a democracia que nós vivemos hoje. Eu acompanhei, tive a sorte de acompanhar no Brasil inteiro, ver o povo ir para a rua, né, e reconquistar a democracia. Apesar de todos os problemas da profissão, do país e tal, eu acho que é a melhor profissão do mundo e o Brasil é o melhor país do mundo para a gente viver. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A campanha antecipada, que exibe a acidez das críticas entre os candidatos e ataques na internet, dão uma amostra do que pode se esperar do debate eleitoral 2014. Hoje, nosso convidado é o jurista Dalmo Dallari, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Professor, de fato, parece que subiu o tom nas críticas, nas acusações entre os candidatos, essas mensagens apócrifas na internet, estão falando até que são verdadeiras quadrilhas virtuais, mas aí de todo lado, né? E nos grandes partidos. A luta partidária se amesquinha, professor, e deságua num debate estéril que não aprofunda aquilo que realmente a população precisa saber? Realmente isso está acontecendo. Os políticos, aqueles que falam, que se dirigem à população, nem de longe se lembram que pertencem a um partido e que tem um programa. E este programa é um compromisso. São objetivos. Aliás, eu aproveito a oportunidade para dizer isso. Eu fiz, mais de uma vez, eu fiz o teste na Câmara de Deputados e no Senado, convidado para falar tudo isso, mas na intimidade, com um grupo de deputados e senadores, eu disse a eles, eu sou professor de teoria do Estado, constitucional, de maneira que eu gostaria de fazer uma pergunta que tem interesse teórico, mas para eu poder falar com os alunos. E eu gostaria, já que nós estamos sendo um ambiente reservado, não é transmitido nada, que vocês me respondessem com a mais absoluta franqueza. Eram, em geral, 10 parlamentares. De diferentes partidos diferentes ou só partidos, de um partido? De diferentes partidos. Eu disse, o que eu gostaria de saber, mas que me respondam, assim, com toda a franqueza, quem de vocês já leu o programa do seu partido? Nenhum. Nenhum. Isso pode ser uma das razões pelas quais, nas manifestações, a expressão de repúdio a partidos e políticos foi feita tão claramente? Eu acho que isto, em parte, explica porque há uma incoerência. Quer dizer, não há objetivos claros, não há propostas. Eu até tenho usado uma expressão que parece uma brincadeira, mas é isso mesmo. O único ponto comum em todas essas manifestações é que todos são a favor do contra. Todos são a favor do contra, não importa o que, contra que, e não surgem propostas. Mas isso não é mais ou menos a reprodução do que o senhor acaba de nos relatar sobre os partidos? Mas aí, representantes eleitos já eleitos, que estão lá, exatamente, não leram sequer
o programa dos seus partidos e, na verdade, quando se olha, o que nós estamos percebendo é que os partidos perderam, sim, aquele objetivo, valores, princípios. Eles se transformaram em partidos de resultados. Né? Oferecem o resultado achando que assim ganha simpatia e o voto do eleitor. Pois é, mas eu quero aproveitar este privilégio que você me dá de falar através do seu programa para chamar a atenção para um aspecto muito importante, a falta de consciência política, de consciência social dos eleitores. E eu até tenho usado a expressão, nós temos o eleitor ficha suja, o eleitor que vende o seu voto, que troca o seu voto por um favor pessoal. Mas não está melhorando, o senhor veja, isso era uma prática no Brasil recorrente. A venda do voto, dou um pé do sapato, depois dou o outro. Tem até umas histórias muito curiosas, assim, dos chamados currais eleitorais. Te dou parte do dinheiro agora, parte depois. Entretanto, houve alguma evolução no país. Nós temos até a lei da ficha limpa. Mas nós temos que caminhar mais. Sim. Quer dizer, exigir, sim, dos políticos, sem dúvida alguma, mas exigir também do eleitorado. Que o eleitorado seja mais consciente, que preste mais atenção, que inclusive acompanhe o desempenho daquele em quem votou. Aliás, existe uma ideia, não chegou a ser formulada como uma proposta, mas eu gostaria muito de fazer, que existe nos Estados Unidos, o recall, quer dizer, pedir de volta o mandato. Então, e para isso, por exemplo, seria muito importante um sistema de distritos eleitorais. Então, por exemplo, pegar aqui na cidade de São Paulo, o eleitorado vai eleger um deputado federal, mas através do distrito, por exemplo, da região norte da cidade. Que tem a proximidade. E depois ele acompanha o desempenho daquele em quem ele votou. E com a possibilidade, e isso existe nos Estados Unidos, de que um certo número de eleitores peça a devolução do mandato. Não correspondeu, devolve. Você recebeu o meu mandato, está agindo muito mal, está desvirtuando o mandato, então vamos retirar o seu mandato. Agora, professor, o senhor é uma pessoa que tem uma vivência, uma vida muito intensa, conhece o Brasil, viaja o Brasil inteiro, como estava me relatando há pouco. O senhor acompanha o processo de mudança da sociedade, o processo de mudança dos partidos políticos, do seu, inclusive. O senhor é uma pessoa que está ligada ao PT desde o início, uma cabeça pensante. Eu gostaria de aproveitar essa sua deixa para dizer isso. Eu nunca me filiei ao PT. O senhor nunca se filiou? Não, mas sou... sempre esteve próximo? Próximo, sim, mas nunca filiado. E aí eu associando as duas coisas, eu sou professor de teoria do Estado. Eu tenho que ter a mais absoluta independência, não posso ter vínculo com partidos, com políticos, e por isso eu não tenho. Mas acho ótimo esse esclarecimento, porque a imagem que havia ficado é que o senhor tinha uma relação político-partidária, não eleitoral, mas vínculo partidário. Mas não tem, nunca teve. Aliás, teve. Quando fundaram... Um partido algum? O único partido a que eu estive vinculado foi o antigo Partido Libertador, que existiu, era o partido que tinha nascido no Rio Grande do Sul. O grande líder era Raul Pila, e a proposta fundamental do partido era o parlamentarismo. E foi isso que me entusiasmou. Agora, para encerrar, eu havia falado assim da sua vida intensa. O senhor é uma pessoa comprometida com os valores fundamentais da democracia, defensor dos direitos humanos. O senhor sempre foi muito atuante através da palavra, dos seus artigos, das suas aulas. O país muda, o Brasil vem mudando nesses anos todos. Para o senhor, muda para melhor ou para pior? Eu acho que muda para melhor. E aí... Já que eu esclareci isso, que eu não tenho nenhuma vinculação partidária, mas sem dúvida alguma, através do governo Lula, houve um estímulo à maior participação, mais crianças, jovens receberam educação, mais conscientização e uma integração social maior. Então, nós estamos caminhando, como você observa, num sentido mais positivo, de criar efetivamente um povo, não são pessoas isoladas.
São pessoas que têm valores comuns, que têm objetivos comuns, que querem e devem trabalhar em comum. E isso, inclusive, desperta e estimula o sentimento de solidariedade. Aliás, eu aproveito a sua oportunidade que você me dá para chamar a atenção para um aspecto que nesta mobilização nos últimos dias me chocou muito: a falta de respeito pela pessoa humana, a falta de solidariedade. Então a pessoa quer o seu direito, o seu benefício, a sua vantagem, às vezes até justo que reivindique, mas tem que se lembrar dos outros. Tem que se lembrar de que pertence a uma comunidade, tem que respeitar as pessoas dos outros e os direitos dos outros, para que se crie uma sociedade justa. Muito obrigada, professor, por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Após passar 4 anos em reforma, o antigo Memorial do Imigrante, agora chamado Museu da Imigração, será reinaugurado. Hoje, a equipe do espaço acertou os últimos detalhes antes de abrir as portas ao público. Correria nas últimas horas antes da abertura ao público. Funcionários trabalhando para ajustar iluminação, monitores para lavar o piso. Na parede, trechos preservados da antiga pintura e das regras que ditavam o uso do espaço. Escrito em italiano pelo grande número de estrangeiros vindos de lá, a frase que foi encontrada durante a restauração: se o imigrante sair da hospedaria, não poderá voltar. O Museu da Imigração reabre as portas neste sábado, após 4 anos em reforma. Quem coordenou a maior parte das mudanças e adaptações foi a diretora do museu. Forro, telhado, a gente também teve todas obras para evitar qualquer dano em função de enchente. Toda essa parte elétrica também foi super complicado, porque a gente tem muitas projeções, então o público que vier aqui vai viver verdadeiras imersões nessa experiência, e tudo isso precisava de uma luz específica, de uma carga específica, fibra ótica, LED, tudo isso pediu uma série de adaptações que o edifício não tinha, porque afinal esse é um edifício que foi feito para ser uma hospedaria. Esta é a exposição de longa duração, não tem data para terminar. É nela que está o acervo do Museu da Imigração, que ficou guardado durante os 4 anos de obras. Nessas gavetas, cartas enviadas por imigrantes e arquivadas. O museu também conta com um espaço educativo para realizações de palestras. Tem ainda salas que contam a história da imigração no Brasil e no mundo. As camas reproduzem como eram os dormitórios da Hospedaria do Imigrante em mais de 90 anos de funcionamento. Por aqui passaram mais de 2,5 milhões de pessoas, vindas de pelo menos 70 países diferentes. E aqui estão objetos usados na hospedaria. São objetos que resistiram ao tempo e representam um pouco o que os imigrantes passaram no local. O espaço conta ainda com uma cafeteria. Um palco foi montado para a abertura oficial com o show de Arnaldo Antunes. Terminais para consultas sobre a origem das famílias imigrantes ainda serão instalados. No ano passado, o acervo do museu ficou em exposição na estação Júlio Prestes e eu pude consultar um desses terminais. Descobri até a data em que meu bisavô desembarcou no Porto de Santos, vindo da Itália, em 1900. Por enquanto, no novo museu, isso ainda não está disponível, mas é possível consultar pela internet. Ainda que você tenha contextos históricos, sociais muito diferentes, o que é ser imigrante no passado, o que é ser imigrante hoje, você tem questões humanas muito parecidas. Você está sempre largando um pedaço de você, da sua história, da sua terra, da sua cultura num lugar e se lançando num certo desconhecido. Ainda que hoje a gente tenha toda a tecnologia facilitando, você não deixa de ter uma surpresa, uma esperança e ao mesmo tempo um medo do que vai ser essa sua nova vida. O acervo da instituição pode ser consultado pelo site museudaimigração.org.br. O espaço fica no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Nos próximos 2 meses, a entrada será gratuita. Polícia da Índia prende 4 pessoas envolvidas nos estupros e assassinatos de 2 adolescentes. 2 acusados são policiais que se recusaram a ajudar a família das vítimas e acobertaram os criminosos. Eles foram demitidos. Autoridades informaram também que estão à procura de mais um envolvido no crime. O novo ministro do Interior da Índia, Narendra Modi, disse que quer tomar medidas para garantir a segurança das mulheres. Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu o sudoeste da China. Cerca de 29 pessoas ficaram feridas. Essa área está em uma zona sísmica muito ativa por ser de atrito entre 2 placas tectônicas. Por isso, terremotos acontecem com frequência na região.
Na Tailândia, a junta militar anuncia que vai estabelecer centros de reconciliação pelo país. O objetivo é pôr fim a uma divisão política que já ocasionou muitos episódios de violência. Os militares ainda afirmaram que farão eleições no país dentro de 15 meses. Google lança serviço na Europa que apaga dados pessoais de buscas online. A ferramenta foi criada após o Tribunal Europeu de Justiça na Bélgica decidir que as pessoas têm o direito de serem preservadas. Além disso, o Google declarou que vai avaliar todas as solicitações para haver um equilíbrio. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite, até amanhã. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas dos bastidores da TV.